Fala galera, Diego de Leon aqui para mais uma análise, para mais um vídeo aqui no Conexão 31. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que não me segue nas redes sociais, me siga Diego de Leon OFC e Conexão 31. Já dá um joinha nesse vídeo, já se inscreva no canal, você que é visitante ou que ainda não é inscrito, e ative as notificações para quando sair assunto novo, você ser informado. E se você tiver o interesse, volte no vídeo anterior que eu falo sobre a apresentação do Bruno Spindel e as minhas primeiras impressões, porque esse vídeo aqui é a sequência do vídeo anterior. Então assista o vídeo anterior, volte nesse vídeo, ok? Então galera, hoje o assunto nós vamos falar sobre Bruno Spindel, a sequência, e a importância dele na renovação do Matheus Pereira, a importância dele na negociação do KJ e falar as nossas impressões de como está as últimas tratativas sobre essa negociação com o Zenit. Então, vamos lá, dando sequência ao vídeo, né? Cruzeiro que sábado agora, às 18h30 no Mineirão, estreia no Campeonato Mineiro. E o Tite está hoje dando mais um treino para a sua equipe, preparando o time para estrear no Campeonato Mineiro e dar sequência no trabalho. Mas nos bastidores, o Cruzeiro, ele segue muito firme. E ontem teve a apresentação do Bruno Spindel. E para mim, o Bruno Spindel, ele vem para preencher uma lacuna que Pedro Júnior e Pedrinho não conseguem suprir. Ano passado, no início de dezembro, assim que o Paulo Pelaipe foi, na verdade, em novembro, Paulo Pelaipe anunciou que iria aceitar a proposta do Grêmio. E o Paulo Pelaipe era esse membro dentro da comissão do Cruzeiro, dentro da diretoria do Cruzeiro. O cara que com mais expertise, com mais experiência, que veio a pedido do Alexandre Matos para fazer esse trabalho do corpo a corpo, com o empresário, com agentes, com jogadores. E acabou que o Alexandre Matos saiu, aí saiu o Paulo Pelaipe, anunciado em novembro. E em dezembro eu lembro de uma foto que o Pedro Júnior, que o Cruzeiro postou, que aí tinha a estrutura organizacional do Cruzeiro. Pedro Júnior, aí tinha o Pinto como diretor, enfim. E eu acho que o Cruzeiro tentou dar sequência com essa estrutura. E eu acho que rapidamente, porque foi anunciado em dezembro, eu acho que rapidamente, mais uma vez, percebeu. E por que mais uma vez? Porque antes do Alexandre Matos, o Pedro Júnior tentou fazer esse movimento. Ele tentou fazer esse movimento de ser esse homem forte do futebol. E ele percebeu que ele teria muita dificuldade. Ele percebeu que o terreno, que o meio de empresários, de tratativa com o jogador, não é igual ele e o pai dele dominam um assunto de supermercadista, de administração de supermercado, onde eles fazem com uma extrema excelência, tanto que o BH é a quarta maior rede de supermercado do Brasil, ficando atrás o que? De açaí, não vou fazer propaganda pra ninguém aqui não. Mas enfim, a quarta maior rede, vou fazer pro BH, porque o BH é Cruzeiro, né? Então o BH é a quarta maior rede de supermercado do Brasil, eles fazem isso com muita excelência, e eu acho que eles perceberam que o terreno ali é um terreno escorregadio e que existem coisas dentro daquele ofício que eles não dominam e que eles iriam perder muito dinheiro, iriam fazer muita coisa errada, e aí eles chamam o Alexandre Matos com o intuito às vezes até mesmo de aprender, de observar. E aí aprenderam, observaram, e aí também observaram e aprenderam com o Pelaipe. Eu acho que o Pedro Júnior tentou mais uma vez. É a minha percepção, tá, gente? E aí logo já com um mês ele percebeu o seguinte, cara, realmente eu ainda não tô pronto, é difícil. E aí o Cruzeiro vai no mercado e contrata... voltar um pouquinho antes, desculpa. E o Joaquim Pinto, ele não é também o profissional que tem essa expertise no mercado de tratativas, de negociação. O Joaquim Pinto, ele é especialista em scout, em leitura de atletas, a parte técnica, a parte física, a parte comportamental, a parte de mercado, quanto que vale, se vale pagar, se não vale pagar, baseado no valor, quanto que é o salário desse jogador. Na América do Sul, na África, na Europa, ele consegue fazer essa leitura de jogador. Então, ele é um profissional que ele está ali e a competência dele pode ser usada para comprar e vender jogadores, para determinar qual é o jogador baseado no que o treinador precisa para ser adquirido. Mas ele não é o profissional para sentar na mesa, para negociar, pra ficar no telefone, no WhatsApp, ficar nas reuniões online, pra tratar dessas coisas e chegar num denominador comum. Ele não é esse cara. E Pedro Júnior identificou logo isso e falou, eu preciso desse cara, eu preciso dessa peça, porque eu ainda não tô pronto. E o Cruzeiro tem urgência, né? Essa janela é importante pro Cruzeiro. Essas tratativas são importantes para o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro vai atrás de um profissional que já tem experiência, eu falei no vídeo anterior, as credenciais do Bruno Spindel. Ele participou de renovações de Bruno Henrique, Gabigol, Diego Ribas, Everton Ribeiro,
Cruzeiro, Arrascaeta. Então ele tem experiência nisso, ele sabe como um empresário pensa, ele sabe como um grande jogador pensa e o que ele quer numa renovação, numa contratação. Ele sabe, isso é importante. E se o Cruzeiro souber usar isso do Bruno Spindel, ele pode ser muito útil. E o Cruzeiro está com 2 negociações importantes em curso. Inclusive agora lá em Moscou, é 15 horas? 6 horas de diferença, aqui são 9, então lá é 15 horas. 15 horas em Moscou, tem essa diferença de fuso horário. O Cruzeiro que já fez 2 propostas para o clube russo para obter Gerson, mas foram recusados. O Cruzeiro está tentando, o Cruzeiro está insistindo, então o Cruzeiro está fazendo uma nova proposta. Uma nova proposta está na mão do Zenit, a informação que eu tenho é essa. E que essa proposta ainda não foi recusada, ainda não teve uma resposta nem pelo Cruzeiro, nem em um furo de reportagem de ninguém. Então o Zenit ainda está com essa proposta na mão, ainda não foi respondido. E o Bruno Spindel é muito importante nisso, porque ele é um cara que ele tem experiência nisso, ele tem expertise nisso. Ele sabe os caminhos de chegar num acordo com o clube russo. Então ele vai ser muito importante nisso. E ele conhece muito o pai do Gerson, o Marcão, ele conhece o Gerson, inclusive ele participou de tratativas quando o Gerson estava no Flamengo. É importante o Bruno Spindel nessas tratativas. Inclusive o Bruno Spindel ontem citou parte da sua entrevista, ele citou a história do Cruzeiro, a grandeza do Cruzeiro e a estrutura do Cruzeiro. E isso é argumento para ele convencer atletas de vir para o Cruzeiro. Então é importante. E aí, a outra negociação importante que nós temos é a renovação do Matheus Pereira, que é tratada também como prioridade. Inclusive, Bruno Spindel comenta disso também, comenta sobre a negociação com o Zenit, comenta sobre a renovação de Matheus Pereira, que são 2 coisas que, assim, que são urgentes para o Cruzeiro nesse início de temporada, porque o Cruzeiro precisa manter os seus titulares. É uma prioridade para o Pedrinho, para o Cruzeiro, para a torcida e para o projeto esportivo do Cruzeiro manter os titulares, não perder ninguém. Então, passa muito o Matheus Pereira. E aí agora vai uma percepção minha, por também experiência e expertise. Eu acho que a renovação do Matheus Pereira, ela passava muito pelas questões do Gabigol no passado. Ano passado, a renovação do Matheus Pereira passou muito por isso. Quanto que chega o Gabigol para receber no Cruzeiro? É uma percepção minha, feeling. Tá chegando um jogador com o quilate que era o Gabigol. Quanto que ele vai receber? Porque eu já tô aqui e o clube quer tanto renovar comigo. Então, os meus valores, eles passam muito pelo que vai ser pago. E eu acredito que a renovação do Matheus Pereira, posso errar, tá, gente, na frente, não tem problema nenhum eu errar e falar, não, gente, eu percebi uma coisa e não foi, tá? Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas eu gosto de falar de forma antes, porque são coisas que vêm na minha mente. Eu acredito que a renovação do Matheus Pereira, ela sai depois do acerto com o Gerson. Porque o valor que vai ser pago ao Gerson vai influenciar no que o Eduardo Maluf, que é o empresário do Matheus Pereira, vai negociar com o Cruzeiro. Por quê, cara? O Matheus Pereira hoje é o líder técnico do Cruzeiro. Por mais que o Caio Jorge seja o protagonista, foi o artilheiro do Brasileirão da Copa do Brasil, entenda, dentro do elenco, os jogadores, eles têm um jogador que eles falam assim, esse aqui é o cara do time, é o cara que resolve o jogo, que eles sabem que o cara pensa fora da curva, ele pensa fora da caixa. E o Matheus Pereira é esse jogador hoje para o elenco do Cruzeiro, todo mundo sabe disso. Para os colaboradores, os caras estão ali no dia a dia, vê o treino. Então, e no treino, normalmente, o cara faz coisas que ele não faz no jogo. Tipo, o treino é uma apresentação de luxo. Então, eles têm isso. Mesmo o Caio Jorge sendo o protagonista, o Matheus Pereira é o líder técnico. Então, o Matheus Pereira sabe que ele é o líder técnico. Ele sabe que a imprensa agora o reconhece como um grande jogador. Tem interesse do Palmeiras, tem interesse do Flamengo, ele tem mercado. E aí vai chegar o Gerson. E aí, quanto que o Gerson vai receber? Quanto que o Cruzeiro está disposto a se esforçar pelo Gerson? Porque eu já tô aqui e eu sou importante dentro do elenco, sou importante para a torcida, sou importante para a imprensa, eu sou importante para o mercado. Então eu acho que a renovação do Gerson passa muito por isso. E aí o Bruno Spindel vai ter que ter muita habilidade para lidar com tudo isso, porque ele precisa ter sucesso nas 2 frentes e principalmente na do Matheus Pereira. Ele não pode ter sucesso na do Gerson e perder o Matheus Pereira. Ele tem que ter sucesso com o Matheus Pereira na renovação do Matheus Pereira e ele também tem que buscar o fechamento dessa negociação da melhor forma possível para o Cruzeiro com o Zenit. Então ele tem muito trabalho a ser feito, muita tratativa, ele tem experiência para isso, ele tem know-how, ele tem expertise para que ele tenha sucesso nessas 2 tratativas, que é muito importante para o Cruzeiro nesse início de temporada. Manter os titulares e fortalecer o Cruzeiro, jogar o Cruzeiro num outro patamar. E já falei isso em outros vídeos. O Gerson, tecnicamente, eu não discuto. Eu não tenho uma coisa negativa a falar do Gerson, tecnicamente. Não tenho. Vou falar o que tecnicamente negativo do Gerson? Nada. É um jogador de nível muito alto. Dentro da função dele ali de meio campista, de volante, pra mim,
mim, é top. Top, 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 top. Não tenho nada a falar negativo. Nada. É um jogador intenso, é um jogador forte, é um jogador técnico, é um jogador com recursos, com soluções, que defende bem, que ataca bem. Tem que falar. Agora, as questões negativas eu já falei, que é o histórico de quando vai sair, sempre tem uma polêmica, sempre baixa o preço, consegue sair na pressão. É só isso, a questão negativa em relação ao Gerson. E que o Cruzeiro tenha isso em mente, já tenha isso bem medido. Agora, tecnicamente, é um cara que se chegar, vai ser titular, vai jogar o Cruzeiro no outro patamar e vai ajudar muito pra gente conquistar a Libertadores. E outra coisa negativa é que o projeto dele é Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo, qual que é o objetivo do Gerson? Talvez, se o Cruzeiro tiver em mente, vai ser um jogador pra uma temporada só. Vai ser um jogador pra uma temporada, de janeiro a dezembro. Beleza. Enfim, que isso esteja bem medido. Mas jogador, tem que falar. Jogador que vai chegar aqui, irmão, vai... Loucura. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá, assiste o vídeo anterior. Depois assista esse aqui. Siga a gente nas redes sociais, Diego de Leon OFC e Conexão 31. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto.